Então vamos lá, eu vou retomar de onde a gente parou. Então vamos abordar cada um dos indicadores que nós estamos debatendo. Então, tempo médio entre falhas. Então a definição é a seguinte: ele é a divisão da soma das horas para a operação pelo número de intervenções que aconteceram no equipamento. Então, só lembrando o que é tempo médio entre falhas. Então, é o quanto ele estava disponível para a operação, dividido pelo número de intervenções. Se ele trabalhou 10 minutos, falhou 2 vezes, entre uma falha e outra foram 10 minutos, então 10 dividido por 2. São cálculos extremamente simples, que podem ser empregados com tranquilidade. Se esse valor, a tendência for aumentar, o que isso quer dizer? Se o numerador for maior, no caso, o numerador, a soma de horas disponíveis, for maior, a tendência é que as falhas vão diminuir, o valor do indicador vai aumentar e é um sinal positivo para a manutenção. Quer dizer que o tempo médio entre as falhas é grande. Isso é interessante, ele é espaçado. Bom, seguindo para o próximo indicador, nós temos aí o tempo médio de reparo. Semelhante ao outro, no caso, ao contrário do outro, né? Se nós podemos observar aqui que nós utilizamos as horas disponíveis e aqui não vamos usar as horas de indisponibilidade, então as horas indisponíveis entre o equipamento. Então é somar todo o tempo que ele ficou parado e dividir pelas suas intervenções corretivas. Só para deixar claro, aqui também é intervenção corretiva. Você pode observar o C de corretivo. Então, nesse caso, ao contrário do indicador anterior, que quanto maior o seu valor, melhor, aqui quer dizer quanto menor o seu valor, melhor. Então, quer dizer que os reparos estão sendo cada vez menos impactantes. Então, você está parando menos, executando o serviço e está utilizando menos tempo para fazer a sua execução. Isso é extremamente interessante. E também diminuindo as intervenções corretivas, né? Que também é ideal. Bom, nesse caso aqui, com relação ao tempo médio para a falha. Isso a gente comentou em algumas outras aulas que tem alguns equipamentos que não tem necessidade de se fazer manutenção. Por exemplo, uma lâmpada. A lâmpada é um componente que, ao falhar, é simplesmente trocado. Nós não fazemos substituição, nós não fazemos reparos em uma lâmpada queimada. Então, tem esse problema. Então, não vai ter o indicador anterior, que é tempo médio de reparo, porque não vai ter reparo. Então, é 0. Então, nesse caso, é interessante o tempo médio para falha. A gente, quando vai comprar essa lâmpada, está lá. Tempo médio de utilização, 300 horas, 500 horas, 1.000 horas, dependendo da qualidade do produto que vocês estiverem adquirindo. Então, isso é o chamado tempo médio para falha. Lembrando sempre que ele é médio. Então, pode ser antes ou como pode ser depois. Se acontecer uma falha bem longe desse tempo médio, então, ou é um ponto fora da curva, ou o componente está mal fabricado. Então, no caso, é a relação entre o total de horas disponível do equipamento dividido por falhas detectadas nos componentes que nós não vamos fazer nenhum reparo. Então, se eu usei 3 lâmpadas durante 300 horas, então foram 3 falhas, 300 dividido por 3, só que o resultado tem que ser em minutos, né?
Disponibilidade física. Lembrando, pessoal, que hoje a aula o conteúdo ele é curtinho. Depois eu vou passar um exercício para vocês vocês fazerem, né? E vou corrigir na semana que vem. E vou abrir depois o tempo para vocês tirarem dúvidas sobre a lista de valor 5,5, aquele que quiser. Então, prosseguindo. A disponibilidade física. Lembrando, pessoal, que a maioria costuma só utilizar a sigla, então só chamar de DF para economizar tempo. Bom, a gente pode ter, como vocês observaram, em disponibilidade não, perdão, o tempo médio entre as falhas, tempo médio para falha, por exemplo, que já só aparece a sigla e a maioria já entende o que ela significa. Como no caso pode ser a primeira vez que vocês estejam vendo isso, é interessante que a sigla esteja bem disposta no seu por extenso e entre parênteses identificada posteriormente, para vocês assimilarem o conhecimento pertinente às mesmas. Então vamos lá, o que ela representa para a gente com relação à manutenção? Então ela é mais relacionada ao seguinte, ao percentual que nós dedicamos para operar o equipamento, levando em consideração as horas totais de período. Então digamos que nós temos 8 horas de trabalho por dia e eu utilize apenas 6 horas com o equipamento ligado. Porque tem 1 hora de intervalo e por alguns outros motivos ela fica desligada, somando os tempos de algumas paradas entre uma execução de um serviço e outro, fica 1 hora parada. Então, a partir daí, eu consigo determinar a disponibilidade física. Se aquela máquina, aquele equipamento, se for de uso ininterrupto, a operação dele é durante todo o tempo de trabalho. Então, no caso, para ser mais claro, a relação entre a taxa de horas acumuladas de operação e o total de horas de tempo transcorrido, no geral, de atuação na empresa. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre os 3 indicadores que nós vimos até aqui? 3, não, perdão, 4. Nós vimos até aqui. Vamos prosseguir, então. Agora vamos lá para o próximo. Custo de manutenção por faturamento. Como a gente disse, manutenção deixou de ser um gasto, passou a ser um investimento, se tornou um setor estratégico. Então, tem que sempre levar em consideração o quanto de lucro, o quanto do faturamento é investido em manutenção. Então, a palavra está aí, custo, porque é um termo da administrativa, um termo gerencial que se utiliza para chamar, que eu poderia chamar de investimento de manutenção para o faturamento também. Mas vamos utilizar a nomenclatura que é aplicada na indústria. Bom, nesse caso, seria a relação entre os gastos totais com manutenção e o faturamento da companhia. Você pode observar que só o nome a nomenclatura que é utilizada nos indicadores é muito intuitiva. É simples de se identificar qual a função desse indicador e quais são as suas relações, o que ele utiliza de dados para fazer seus cálculos e chegar com valores finais. Custo de manutenção por valor de reposição. Então, semelhante ao anterior, vamos ver quais são as suas diferenças. Então, ele vai relacionar, no caso, para equipamentos específicos. Então, aqui, determinar equipamento. Então, não é no geral como é esse aqui. Aqui seria um gasto total de manutenção, independente de equipamentos, de qual equipamento você estiver falando. Aqui é mais específico para um equipamento em si. Então, é relacionar, é o chamado custo-benefício da manutenção. Eu paguei caro no equipamento e ele custa caro para fazer manutenção. Eu paguei caro no equipamento e ele custa pouco para fazer manutenção. Esse seria o ideal.
Então, aí a gente consegue fazer o cálculo do custo de manutenção relacionando com o valor de reposição. Isso para os equipamentos de alta criticidade, são aqueles mais importantes para a empresa. Geralmente são aqueles também que são mais caros, né? São aqueles que custaram mais para a empresa adquirir. Então, sempre levando em consideração o porquê de aplicar apenas para os equipamentos de criticidade alta ou equipamentos específicos, né? Porque geralmente uma empresa ela tem muitos equipamentos e geralmente perde muito tempo e não consegue ter o controle preciso de todos os equipamentos. Então é melhor você focar no que é mais interessante, no que é mais relevante para a empresa, e do que tentar abraçar o mundo e não conseguir. Então, semelhante ao que a gente viu naquele que é o chamado tempo médio para as falhas, que é aplicado para componentes que não têm manutenção, esse aqui é aplicado para equipamentos de alta criticidade ou equipamentos específicos que a empresa considere importante. Os próximos índices. Então, nós temos aqui os indicadores, como eu falei com você, nós temos as classificações com relação ao que são aplicados mais cotidianamente, chamados de classes mundiais, que foram todos esses que a gente viu aqui anteriormente. E tem aqueles que são indicadores que a empresa utiliza se quiser, né? Que são os que nós vamos falar mais à frente. Então, eles servem para compor o sistema. Então, compondo o sistema que vai utilizar para fazer o planejamento e controle de manutenção, tudo que vier para agregar é interessante. Mas se não for ideal para o contexto da empresa, é melhor que não se utilize e foque apenas naqueles que são os mais comuns, os padrões, que a gente pode chamar assim, entre aspas, né? Então, vamos seguir a partir daí. Backlog, que a gente falou, né? Que é relacionado à quantidade de pedidos que a empresa fez, relacionado aos serviços que estão pendentes. Do quanto foi adquirido, do quanto não foi adquirido, do quanto foi executado, do quanto não foi executado, dependendo do que a sua empresa trabalha. Então, o backlog é o tempo que a equipe de manutenção tem para concluir todos os serviços pendentes. Então, digamos, nós temos lá 5 serviços pendentes. Demora 3 semanas para executar. Então, o backlog são 3 semanas. Se eu demoro 3 dias, são 3 dias. Então, é relacionado a isso que o backlog se trata. Então, levando em consideração sempre se não for adicionadas novas pendências, que aí o tempo de cálculo é reiniciado. Então, nós vamos relacionar a demanda de serviço à capacidade de atendimento. Se eu tenho muito serviço e não consigo atender da maneira correta, ou o setor está deficitário de componentes, de colaboradores, ou aqueles que lá estão têm problemas de eficiência, não estão executando o trabalho da maneira correta, ou estão faltando com suas responsabilidades. Então, levar em consideração quantas homem-horas deveriam ser utilizadas, dividido pela equipe que está sendo executada. Se eu preciso de 300 horas e eu quero que relacionado em poucas horas, eu consigo determinar quantas pessoas eu quero que trabalhem na manutenção. Que aí se determina. Mas aí, professor, como é que o gerente determina quantas pessoas vão trabalhar naquela equipe? O backlog é um exemplo excelente de indicador que vai mostrar que a empresa está grande demais, pequena demais. Se está no tamanho ideal, o que está havendo de problema? Então, os indicadores podem levar a outros problemas. Lógico, a tendência é observar dificuldades no controle e no planejamento da manutenção para poder mitigar os mesmos e aí chegar mais próximo do 100% de eficiência. E praticamente
impossível de se observar, mas é a meta de todo o trabalho, tentar ser o mais perfeito possível. Então, isso é interessante para a gente, é um indicador, por mais que não faça parte da classe mundial, ele é muito interessante para a determinação da equipe, para ver se a mesma está trabalhando da maneira correta. Então, isso é algo interessante. O backlog, pessoal, também é aplicado na área de administração, não só na manutenção, como vocês podem observar aqui, mas em qualquer área de planejamento e controle. Seja no setor de compras, como exemplo que eu tinha dado anteriormente do hospital, seja no setor de entregas. Então, o backlog ele é aplicado para tudo isso, para determinação da quantidade de colaboradores necessária e também se os mesmos estão trabalhando da maneira correta. Índice de retrabalho. Como eu falei para vocês, isso aqui ele é comum quando a empresa não tem procedimentos bem definidos ou quando não são executados da maneira correta. Então, levando em consideração o seguinte, então ele vai ser em percentual. Então, o índice é 15%, 5%, 2%, 50%, 100%. Então, está relacionado às horas trabalhadas na ordem de manutenção encerrada. Então, digamos que eu passei um serviço para ser executado. Eu sou o gestor, vocês são os meus supervisores. Então, eu passei para vocês, vocês indicaram para os colaboradores adequados da equipe de manutenção para fazer o serviço. Eles realizaram o serviço, deram baixa na ordem de manutenção, você fez o relatório, passou para mim, está tudo em ordem. E depois o problema reaparece e eu passo o comando para vocês para reabrirem a ordem de manutenção. Então, se reabriu uma de 10, então 10%. Se reabriu uma de 100, 1%. Se reabriu uma de 2, 50%. Então, isso é levar em consideração as horas trabalhadas. Se eu reabrir rapidamente para resolver um problema em menos de uma hora, ou algo semelhante assim, pode ser curto, pode ser um tempo longo, dependendo do quanto foi utilizado para fazer a manutenção anterior. Digamos que você trabalhou com 5 horas, eu consegui realizar o serviço com 5 horas. Então, eu reabri essa ordem e gastei mais uma hora. Então, a porcentagem de retrabalho para essa ordem seria essa. Só que, no caso, nós vamos levar em consideração todas as ordens. Não apenas uma ordem específica. Então, se eu fiz 5 ordens de manutenção, cada uma com 6 horas de trabalho, e eu fiz retrabalho de 3 horas, então eu tenho 3 horas de retrabalho dividido por 30 na hora de manutenção, dá 10%. Então é mais ou menos isso que nós classificamos como índice de retrabalho. Índice de corretiva. Pessoal, estou falando muito rápido ou está dando para acompanhar de boa? Porque são conceitos pequenos, a gente pode acabar acelerando sem querer. Tranquilo. Beleza, então. Vou continuar assim. Vamos lá, índice de corretiva. Como eu tinha falado anteriormente para vocês, ele é em porcentagem e leva em consideração apenas as execuções e manutenções do tipo corretiva. Então, ele é o percentual de... Opa, só um minutinho. De horas de manutenção dedicadas para manutenção corretiva. Simples assim. De preventiva, também, no caso, o ideal é que esse índice seja pequeno, né? Quanto mais corretivas, quanto mais tempo você despende para fazer manutenção corretiva, pior. Porque é o mais tempo que você está parado na produção. Então, o ideal é que esse indicador tenha um módulo baixo, né? Bom, chegando agora ao índice de preventiva. Nesse caso aqui, quanto maior for o índice de preventiva, melhor. Então, nós consideramos ideal valores acima de 75%. O que isso quer dizer? Então, as horas que eu vou utilizar para fazer manutenção, sendo preventiva,
quer dizer que eu paro menos minha produção e evito as manutenções corretivas. Também isso quer dizer que eu tenho uma rotina bem definida. Então, quer dizer que eu tenho um planejamento bem definido, um plano de manutenção bem executado, que está sendo bem aplicado pelos colaboradores do setor de manutenção ou das equipes individuais, dependendo de como a manutenção não está estruturada na empresa. Então, a partir desses 4 que a gente falou, backlog, que ajuda a determinar a capacidade dos equipamentos, do quanto se realiza dos serviços no prazo, né, quanto tempo demora para atender a demanda, o índice de retrabalho, que é relacionado às horas de manutenções que foram encerradas e por algum motivo tiveram que ser reabertas, as índices de manutenção corretiva, que são baseados no quanto tempo se expendeu para fazer manutenções desse tipo, no caso, manutenção corretiva, que é aquela mais cara, que para a produção, então aquela menos interessante na maioria dos casos. Na maioria, não em todas as situações. E o índice preventiva, que é relacionado à manutenção, como o próprio nome está dizendo, preventiva, que geralmente demora pouco tempo para ser realizado e garante o equipamento de funcionamento por muito mais tempo. Então, os outros 4 que nós vamos falar agora, no caso, a alocação de homem-hora em ordem de manutenção, que vai pegar as horas totais e dividir pela quantidade de ordem de manutenção para verificar, geralmente, o quanto se aplica em média para fazer cada um dos serviços. Está sendo bem executado, está sobrando tempo, está faltando tempo. Isso é algo interessante. Treinamento da manutenção, como eu tinha falado anteriormente, levar em consideração que a maioria das empresas não treina seus colaboradores, as empresas menores principalmente, num espaço periódico. Isso é algo preocupante, porque o ideal com relação a isso é manter o treinamento sempre, entre aspas, em dia, para que as empresas possam ter colaboradores que tenham a expertise em ordem e também sintam-se motivados para trabalhar. Parece que a empresa está investindo neles. Então, o senso de pertencimento que eles vão ter com relação à empresa vai ser maior. Bom, agora com relação à taxa de frequência de acidentes, foi como eu já tinha comentado anteriormente, levar em consideração quanto tempo acontece entre os acidentes e quantos acidentes são. Então, dividir o tempo entre os acidentes pelos acidentes. Isso aí nós vamos fazer com exercício da semana. Eu vou passar para vocês fazerem em casa, a gente corrigir e explicar na aula. E a taxa de gravidade de acidentes. Então, como é que eu vou classificar um acidente como grave ou não? Então, nós vamos nos basear nas normas regulamentadoras e no que é apresentado no PPRA da empresa. No tudo que foi realizado, não, PPRA não, desculpa, no planejamento de segurança do trabalho da empresa. Para classificar um acidente como grave ou não. Por exemplo, quando eu estava no meu primeiro estágio, eu estava com 2 semanas lá e eu tinha liberado alguns equipamentos para uma equipe de manutenção de ar-condicionado fazer um serviço num bairro próximo à empresa. Então, eles pegaram as ferramentas necessárias, pegaram o menor carro, porque eu não precisava fazer uma viagem muito longa. E mais ou menos uns 45 minutos depois, a nossa programação era de meia hora para execução de serviço. Então, a gente começou a estranhar, né? O gestor comentou comigo que estava achando estranho e pediu para entrar em contato com a equipe. Quando eu entrei em contato com eles, descobrimos que um dos colaboradores tinha caído, atravessado o telhado, na verdade, né? E não tinha laje. Ele caiu 2 andares. Então, no caso, para quem não sabe quantos são 2 andares, são 6 metros. Graças a Deus, o que aconteceu com ele foi apenas um corte no braço, ficou uma cicatriz, lógico. Então, a gravidade desse acidente poderia ser muito maior se ele tivesse caído de cabeça, por exemplo. Ainda bem que não foi o que aconteceu.
No caso, foi por um erro de execução do serviço. Ele considerou que era mais simples circular pelas telhas do que solicitar um andame, por exemplo, que é algo que a gente teria feito. A gente teria alugado e fornecido para a empresa. Então, sempre levar em consideração também que os acidentes podem ser evitados com comunicação entre os colaboradores, seja gestores, supervisores, coordenadores, até o estagiário. Então, a comunicação é um ponto-chave para se evitar acidentes. Então, é isso que a gente tem que guardar, principalmente com esse exemplo que eu dei agora. Então, evita-se acidentes quando tem a comunicação maior. Se tiver algum problema na execução da ordem de manutenção, é mais fácil entrar em contato com o supervisor, com o gestor, seja quem estiver responsável pela mesma ou pela equipe, para evitar problemas maiores com isso, acabar aumentando o tempo de trabalho, que aumentou mesmo. Esse colaborador ficou afastado 3 dias por conta disso, que foi um corte profundo, e cair 2 andares não é algo tão simples, né? E o serviço teve que ser refeito ele não foi feito, na verdade, né? Ele foi iniciado, mas não foi concluído. Então a ordem ganhou mais um dia e teve que utilizar outra equipe. Então usou mais uma meia hora nessa ordem de manutenção. Isso acabou afetando outros indicadores por consequência. Então, pessoal, o material que eu estou falando aqui está nesse livro aqui. Quem quiser dar uma olhada depois, né? E com relação ao conteúdo, por hoje a gente para por aqui. Eu vou encerrar a gravação aqui, pessoal.